Inclusive, você pode e deve comentar a próxima reportagem, porque hoje nós vamos ver a terceira reportagem da série Violência contra as Mulheres. Hoje a gente vai falar sobre o amparo oferecido às vítimas e também discutir a eficiência das medidas protetivas. Nós já mostramos vários casos aqui no Alterosa Alerta de mulheres que, inclusive, conseguiram a medida protetiva. No entanto, elas continuam sendo ameaçadas, agredidas e, infelizmente, com muitas delas, aconteceu o pior. E será que essa é a melhor forma de proteger as vítimas, de proteger as mulheres? Será que a medida protetiva é capaz de inibir a ação dos agressores? É o que a gente vai ver agora na reportagem do Ricardo Miranda e do Maicon Stallone. Eu falo que a medida protetiva é só uma folha. Eu ainda tenho o mesmo sentimento desde o início, de medo. Eu estou bastante amedrontada, não só eu, mas todas as pessoas que convivem comigo. Então ele é apenas um papel. Se a pessoa mesmo, o companheiro, o ex-companheiro, quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer com ou sem papel. A jovem que não quer ser identificada terminou o relacionamento de quase 10 anos e agora está sendo ameaçada pelo ex-noivo. Mesmo com a medida protetiva, ela vive com medo. Eu não saio, eu não tenho vida social. Eu trabalho para pagar as despesas que eu tenho, com muita cautela. Mas, e quando eu saio, a minha família sempre vai comigo. Alguma pessoa sempre vai comigo, algum supermercado. Depois de terminar o relacionamento, Edânia Juliele da Silva conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro Magdo Haroldo dos Santos. Mesmo assim, ela e a filha, Maria Luísa da Silva, de apenas 12 anos, foram brutalmente assassinadas pelo homem que não aceitava a separação. Juscelino, ex-marido da Edânia e pai da Maria Luísa, não se conforma com a morte das duas. Se tudo tivesse acontecido de repente, mas não, as autoridades competentes aí deveriam ter tomado uma decisão mais severa, e é uma situação que poderia ter sido evitada, porque medida protetiva, um papel não inibiu ele de dar o ataque que ele deu. Em Minas Gerais, ao longo do ano passado, o Tribunal de Justiça concedeu quase 49 mil medidas protetivas. São muitas mulheres pedindo ajuda para que homens violentos não possam se aproximar delas. Este ano, a Polícia Civil já recebeu 610 pedidos de medida protetiva na região centro-oeste do estado, 52 só em Divinópolis. Mas os números podem estar longe de retratar a realidade. É que muitas mulheres deixam de registrar os casos justamente porque acreditam que não vai adiantar. A Polícia Civil afirma que para que a medida protetiva funcione, é necessário que a vítima relate os casos de descumprimento da ordem judicial. É importante ela noticiar esse fato, porque às vezes ela acha assim, eu tenho uma medida protetiva aqui na mão, ele está aqui, mas eu vou fazer o quê? Isso daqui não está servindo para nada. E não é assim. Ela tem que noticiar, ela tem que dar conhecimento às autoridades de que está havendo um descumprimento de uma decisão judicial. E a partir desse descumprimento de decisão judicial, cabe prisão preventiva. A PM também acompanha as vítimas que conseguiram medidas protetivas e diz que, com o trabalho da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, muitas vidas já foram salvas. Às vezes, por falta de informação, aquela pessoa está passando por violência ou incorrendo em violência, e aí, a partir do momento que ela passa a ser orientada, a gente percebe a prevenção. A gente percebe que aquilo deixa de acontecer com a gravidade ou com a reincidência. Esta mulher conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro, mas ainda assim continuou sendo ameaçada. A polícia não vai estar lá, quando ele chegar lá para te matar, apresentar um papel para, olha, não me mata, eu tô aqui com um papelzinho. A OAB afirma que, apesar das limitações, a medida protetiva ainda é a melhor maneira das vítimas se defenderem dos agressores. As estatísticas demonstram que, com a medida protetiva, muitos agressores cumprem, se afastam mesmo do lar e da pessoa, porque têm medo de serem presos. E eu falo isso porque quando a gente fala nesse perfil do agressor,
Existe aquele agressor que todo mundo sabe que ele é agressor, que todo mundo vê, que inclusive qualquer pessoa pode chamar a polícia e ele ser preso na hora por causa de uma ameaça e por causa do perfil de violência. Mas existem agressores silenciosos, em que ninguém fique sabendo. E esse agressor silencioso geralmente é aquele que tem medo de ser exposto. A jovem que não quer ser identificada discorda. Mesmo com a medida protetiva, ela evita sair de casa e está apavorada por conta das ameaças do ex-noivo. Realmente, de fato, tem que mudar as leis, porque só depois que uma mulher é morta que vai ter as medidas depois. Mas infelizmente nem depois disso. Tanto é que nós temos muitos feminicídios nesse país. Aqui na nossa região, é bom deixar bem claro que todos esses números, né, que nós estamos falando, de medidas protetivas, as entrevistadas, são mulheres da região. Da região. É a nossa realidade. E aí chegou naquele ponto que a gente fala aqui sempre em relação à questão da medida protetiva, que seria a medida mais drástica, exceto, claro, né, antes da prisão, porque a prisão é o ponto final, seria o ponto final. No entanto, as mulheres não se sentem seguras com a medida protetiva. É algo que foi bom, ajuda em algumas situações, mas não garante a integridade física, a vida da mulher. Na minha opinião, e também pelo que eu já vi na opinião de muitas pessoas, a gente precisa modificar, precisa mudar, precisa atualizar, precisa evoluir em relação a essa questão da medida. Por exemplo, o sujeito que tem contra ele uma medida protetiva, coloca lá uma tornozeleira eletrônica, monitorado pela justiça de forma eletrônica, que não precisa nem da mulher falar nada. Tem lá. Chegou perto, na mesma hora, sabe onde está. Automaticamente já tem um mandado de prisão contra ele. Não tem que discutir, juiz, se pode, se não pode, não. Já manda para cadeia. Descumpriu, manda para cadeia. Já resolveria. Ah, Cláudio, mesmo assim pode acontecer alguma coisa? Pode, pode. Mas já seria um pouco mais difícil, né? Afinal de contas, tem ou não tem o monitoramento da tornozeleira eletrônica? Se ele chegasse próximo ao local, ou da mulher, ou se ela ligasse, se ela informasse e na mesma hora tivesse uma medida mais efetiva contra ele, ele não teria nem tempo de fazer coisa pior. Mas infelizmente aí a mulher tem que ir na delegacia de novo, ela tem que informar que ele está descumprindo a medida, aí a Polícia Civil tem que tomar as providências dela, remeter para a Justiça, o juiz vai ter que analisar o caso, né, dar ou não a canetada. Exceto se ela chamar na hora e o cara for preso lá em flagrante, mas isso é muito difícil de acontecer. O sujeito que ameaça, que faz isso com mulher, não vai ficar lá de braços cruzados esperando a polícia. Ou vai? Não vai. Não vai. A gente sabe que não. Enfim, são situações que a gente está trazendo aqui, apresentando o problema, apresentando algumas soluções, ouvindo as autoridades e ouvindo também, principalmente, as mulheres. Vamos ver o que o pessoal está comentando sobre isso? Vamos lá. Participação do telespectador. Muito obrigado. Miriam Dias, esse papel de medida protetiva não adianta nada, só piora, aí nós mulheres vamos morrer mesmo. Mas infelizmente, Miriam, é o que a gente tem hoje, né? Júnior César, eu acho que deveria pôr tornozeleira no homem que agredir e ameaçar para a polícia 24 horas por dia. Tá certo, né? Em relação aí, pelo menos é o que eu penso também. Adriane Altero, linda e perfeita reportagem, parabéns para todos. Muito obrigado, Adriane.